Como evitar enchentes, inundações e alagamentos, seja originário de rios ou de mares? Será que é mesmo possível a gente evitar esses fenômenos? E o que uma floresta tem para nos ensinar em relação a isso? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, meu nome é Rony, para quem está chegando agora, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, vida no campo, relação com a natureza. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, eu convido você a se inscrever, ativando o sininho das notificações aqui abaixo. A gente vai começar falando esse vídeo sobre como ocorre esse fenômeno. O que provoca uma inundação, um alagamento ou uma enchente? Bom, esse fenômeno ele é natural. A natureza usa desses artifícios para regular, para desenhar a sua paisagem conforme o tempo vai passando. A força da natureza faz com que esses fenômenos ocorram e sempre foi assim e assim vai continuar sendo, independente se a gente está aqui, seres humanos ou não. Contudo, isso varia de região para região, de país para país, continente para continente. A gente tem formações geológicas diversas ao redor do nosso planeta. E conforme essas variações geológicas, a gente tem mais incidências de alguns fenômenos do que outros, como tempestades, como erupções vulcânicas, como maremotos, enfim. E as chuvas e tempestades que provocam inundações e alagamentos não fogem a essa regra. Mas na natureza, dificilmente esse acontecimento é tão agressivo e tão avassalador quanto o que a gente tem visto nos últimos anos e ultimamente agora, infelizmente lá em Porto Alegre, que a população está cerca de 85% sem água, dezenas de vítimas, de fatalidades de morte, acidentes, sei lá quantos desaparecidos, na casa de 100 também. Então vamos entender como isso funciona naturalmente dentro de um sistema biodiverso, um sistema florestal, um sistema equilibrado, para a gente entender como a gente pode atuar a partir de então, de forma a diminuir esse tipo de situação que a gente não quer que ocorra e que a gente está sujeito a que ocorra independente de onde a gente estiver. Primeiro, elas têm uma capacidade de controlar o clima. Com aquela biomassa gigantesca e com uma grande proporção de fixação de carbono e liberação de oxigênio, troca de gases e aumento de estratos e convívio de espécies, enfim, uma série de relações complexas que a natureza compõe, ela consegue controlar o clima de uma forma que o clima fica mais ameno, que é mais difícil a ocorrência de uma grande tempestade que vai devastar aquela floresta. Então a floresta se cuida nesse sentido. A segunda forma da floresta se proteger é com as copas. Elas espalham copas de árvores de diversos tamanhos. Árvores grandes, árvores mais frondosas, árvores mais baixinhas, até as gramíneas. Todas têm nem que seja uma pequena copa. E essa copa desacelera a ação da chuva no solo quando a chuva cai. A chuva cai com muita força, bate nas folhas das copas e desacelera até chegar no chão. Com isso, não causa uma erosão muito forte quando chega no solo. Isso evita que a água no solo corra com muita velocidade. Isso leva a gente à terceira forma da floresta se proteger. Quando a água cai no solo, ela já cai mais devagar, porque ela sofreu um impedimento das copas, das folhas. Aquela diversidade de árvores e troncos e madeira e biomassa e vegetação faz aquela água infiltrar na terra com muito mais facilidade, principalmente por conta das raízes das árvores. As raízes das árvores têm essa capacidade de facilitar a infiltração no solo, justamente porque ela torna o solo muito mais poroso. E a quarta forma da floresta se proteger de enchentes e alagamentos é o armazenamento de água. Ela tem uma diversidade tão grande de árvores e cada uma tem a sua capacidade de armazenar água dentro dela, umas mais, outras menos, mas fato é que elas armazenam água quando a chuva chega. Então elas conseguem reter um pouco daquela água e evitar que ela vá para áreas onde essa água se acumula e faça um alagamento, uma enchente, uma inundação. Então é basicamente essas ferramentas que uma floresta usa para se proteger contra esses eventos. E onde que entra o ser humano? Não precisa ser muito inteligente para perceber que a gente está acelerando muito os processos de degradação e de erosão e, consequentemente, de inundações e de enchentes e alagamentos. Ao retirar as florestas, seja para extração de madeira, seja para plantio de monocultura, seja para criação de gado, a gente está alterando de uma forma, infelizmente, muito eficaz toda essa capacidade de proteção contra esses eventos. Primeiro de tudo, a gente está gerando aquecimento, né? Você já deve ter ouvido de aquecimento global, obviamente. E tanto a retirada das florestas que ajudam a equilibrar o clima, quanto a plantação em monocultura, ou principalmente a pecuária, gera muitos gases para o meio ambiente. Isso faz o ambiente
não só não conseguir controlar o clima, como ficar muito mais quente. E um clima mais quente faz as tempestades serem maiores e aumenta o nível do mar, o que facilita as inundações e alagamentos perto da região onde a gente mora, onde a gente habita. Então isso não é um problema só urbano, isso é um problema do campo também, porque os rios, eles começam no campo, chegam até a cidade e depois voltam para o campo de novo até chegar no mar. Os rios cortam o país inteiro, independente se está numa zona rural ou numa zona urbana. O problema é na cidade, onde isso parece tudo muito mais agravado, é que a cidade tem menos mecanismos, tem menos área útil. Existem poucos mecanismos para desacelerar a água, para infiltrar a água e para armazenar a água. Tudo que uma floresta faz, uma cidade não tem a capacidade de fazer. Então a gente tem que fazer isso de uma forma artificial, projetada engenheiramente. Entendendo isso, de que formas a gente pode evitar esses fenômenos de acontecerem? Isso tudo, como vocês estão vendo agora em Porto Alegre, e não muito tempo atrás a gente já sofreu com outras enchentes catastróficas no país, faz com que a gente tenha muitas fatalidades, que a gente perca muitas vidas humanas, e isso não é aceitável, isso não pode ser aceitável. A primeira coisa que a gente poderia fazer, e aí são medidas coletivas, não estou falando de medidas individuais ainda, é fazer a remoção das pessoas que estão em área de risco. Se calcula mais ou menos que hoje no Brasil são mais de 10 milhões de pessoas morando em áreas de risco que é possível ser atingida por enchentes e inundações a qualquer momento. Outra coisa que ajuda a gente a evitar essas fatalidades é a conscientização das pessoas. É o que eu estou tentando fazer um pouco aqui nesse vídeo e que vocês podem fazer conscientizando outras pessoas dos problemas, né, das potenciais áreas de risco que existem na sua cidade. Planejamento também. Planejamento é uma coisa muito eficaz. Sistemas de alarmes, sistema de avisos quando o rio estiver subindo, quando o leito de um rio estiver subindo, quando o mar estiver subindo. A cidade que mora em áreas de risco, que habita áreas de risco, precisa saber quando isso acontece, precisa saber quando estão num período de eminente risco de vida, de fatalidades. Fechamento de rodovias antes de alguma eventualidade, enfim, são coisas que coletivamente a gente consegue se organizar de forma a evitar essas fatalidades. Enchentes, inundações e alagamentos, eles acontecem gradativamente. O nível de um rio não sobe da mesma forma que um tsunami ocorre. Então a gente tem um certo tempo, uma certa margem para se cuidar e se proteger, e a gente precisa focar nisso. Então, de que formas a gente pode evitar esses acontecimentos, essas enchentes? Para pegar um bom exemplo, o Japão é o país que mais sofre com catástrofes ambientais do mundo. E esse mesmo país consegue evitar cerca de 90% das inundações que ocorreriam. Se não fosse algo planejado e bem estruturado, eles não conseguiriam. E existem técnicas que tornam isso possível, mas é preciso existir uma vontade governamental, uma vontade da política pública de fazer isso, né? Então é possível que tenham reservatórios de água realmente funcionais numa cidade, que reserve uma grande quantidade de água. Existe tecnologia de concreto permeável, onde o concreto consegue absorver uma grande quantidade de água que é infiltrada para o solo. É possível fazer desenhos paisagísticos de praças com mais árvores, com mais capacidade de infiltração, com lagos, né? Mais capacidade de reservar água em diversos pontos da cidade. Isso pode facilitar muito, evitar muito que as inundações aconteçam. Eu mesmo moro numa cidade rural com cerca de 10 mil habitantes que sofre inundações constantemente, porque ela foi desenhada, ela foi construída na beira, no leito de um rio. E apesar da cidade estar muito próxima desse rio, da cidade para cima e da cidade para baixo, não existe área de amortecimento, não existe mata ciliar na beira dos rios. São enormes quantidades de terra disponível para pastagem de grandes animais. Isso faz com que a água corra depressa, não se infiltre no solo, enfim, tudo que eu já falei que uma floresta tem capacidade de cuidar, a gente, ao tirar uma floresta do lugar, a gente descuida. Que medidas que a gente pode fazer, então, pessoalmente, né, individualmente, para ajudar um pouco, para evitar um pouco que esse tipo de situação aconteça? Eu e você não vamos evitar sozinhos esse tipo de fenômeno, mas se a gente conseguir trazer para a consciência de várias pessoas uma forma de cuidar disso, para que possa evitar alagamentos e enchentes, a gente pode melhorar um pouquinho esse cenário. Então, o que que você pode fazer na sua casa? Primeiro, plantar. As plantas são grandes armazenadoras de água, umas mais, outras menos. As que mais armazenam água, eu posso dar exemplos aqui. Bromélias armazenam muita água, bananeiras, como vocês já viram no vídeo que eu fiz sobre fossa de bananeira, taiobas, plantas de folhas largas em geral. E você tem lírio d'água que plantado sobre as águas ajuda a desacelerar um pouco essa velocidade. Diversos lírios, lírio do brejo é muito bom para secar o solo encharcado também.
salgueiros, juncos, bambu. Não existe razão para a gente não plantar uma floresta, ou principalmente uma agrofloresta, um lugar onde a gente produza e consiga retirar alimento na beira de um rio, no leito de um rio. Os rios, independente de qual for o rio, todos eles deveriam ser tomados por florestas nas suas margens, para evitar esse tipo de coisa de acontecer. A gente já tem poucas florestas comparado ao que a gente tinha. Na beira do rio não pode não ter floresta, a gente precisa plantar florestas. Tem uma lagartinha passando na câmera agora. Sai daí, menina, tá me atrapalhando. E se a gente vai plantar floresta, por que não plantar agrofloresta? Por que a gente não plantar plantas que vão movimentar a economia, que vão trazer alimento para pessoas, alimento para nossa casa, para nossa família? Então é uma solução incrível, não é uma solução mágica, não é uma solução rápida, mas é um começo e a gente pode começar. Dentro do terreno que eu estou agora, onde eu estou morando, ele contém as duas margens do rio e uma área bem extensa. E a primeira coisa, o primeiro projeto que eu desenhei aqui foi como reflorestar essas margens. E a coisa é devagar. É possível plantar alimento ali para que você proteja a margem de um rio, restabeleça uma mata ciliar e consiga tirar alimento e renda dali também. Então a agrofloresta é uma solução muito legal, mas é uma solução individual e ela também não vem sozinha. E se você quiser aprender a criar uma floresta, a produzir uma agrofloresta para o seu consumo, para benefício das pessoas ao seu redor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um curso de iniciação em agrofloresta e agroecologia que eu estou terminando de produzir. Em breve vai estar disponível para vocês. Vocês podem clicar lá que eu te ensino passo a passo, de uma forma muito simples e muito didática, como a gente pode começar a se relacionar com esse meio. Independente do espaço que você tenha, em 2 metros quadrados já é possível a gente produzir uma floresta para tirar alimentos para o nosso consumo e para beneficiar de outras formas todo o sistema ao nosso redor, né? Todo o sistema natural, seja de pessoas e de animais, e do que quer que seja natural. O que nesse mundo não é natural? Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Outra solução muito legal também que você pode fazer na sua casa é a captação da água da chuva. Se você tem uma vizinhança com 100 moradores, uma vila com 100 moradores, 100 casas, e cada casa tem a capacidade de armazenar a água da chuva, aquela água pode ser armazenada e ser usada num dia de sol para lavar calçada, lavar carro, lavar o que você quiser. E a quantidade armazenada, imagina 100 moradores com uma caixa d'água de 1.000 litros, dá 10.000 litros, são 10.000 litros a menos que vão ser despejados, espero ter feito essa conta certa, que vão ser despejados na rua, que vão correr em cima do asfalto, que vai chegar no leito de um rio e que vai evitar que cause mais inundações ou uma inundação ainda maior. Então, se cada pessoa tivesse cuidado dentro da sua casa, já ajuda muito, gente. Parece pouco, mas é o que a gente pode fazer individualmente. Se você tem um quintal, por menor que seja, e capacidade de armazenar água e de plantar plantas, faça isso, porque você já está ajudando e muito a capacidade de uma cidade, a cidade mais próxima, ou até a cidade que você está, de ter inundações potencialmente mais fortes e mais fatais e mais custosas para a sociedade. Agrofloresta, por menor que seja, e captação de água de chuva são duas medidas individuais que a gente pode ajudar muito a diminuir esse tipo de situação. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo algumas formas de ajudar o pessoal em Porto Alegre de forma segura, tá? De forma confiável. Você pode fazer a sua doação se você quiser, que com certeza vai chegar nas pessoas que estão precisando. Aqui no link da descrição do vídeo eu vou deixar uma lista de organizações que estão ajudando, que estão bem ativas nesse movimento. Beleza? O vídeo de hoje foi isso. Espero que esse recado tenha chegado de uma forma bem positiva aí na sua casa, que não seja muito alarmante, mas que te motive a fazer, a realizar coisas que vão fazer bem para você e vão fazer bem para as pessoas ao seu redor também. Beleza? É isso, até mais.